Imagina que você vai casar e já preparou sua festa, chamou seus padrinhos de casamento e 5 deles cancelam, faltando um mês de casamento. Imagina o desespero. Uma influenciadora veio à tona contar a história dela de casamento, gente, que ela foi casar e ela fez o convite para os padrinhos e 5 deles cancelaram, pediram ali para não participar como padrinhos, porque não iam conseguir, tudo isso faltando um mês. Algumas das justificativas chatearam bastante ela. Então, bora ver o que aconteceu nesse casamento? Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera. Apareceu esse vídeo pra mim. E assim, quem já teve casamento, fez festa de casamento, vai talvez se identificar com o que ela passou ou conhece alguém que passou por coisas semelhantes. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de entrar nas minhas redes sociais, me seguir. Lá eu posto os resumos dos vídeos aqui no canal e também posto meu dia a dia, respondo perguntas e tudo. Não esqueçam de ir lá, dar uma força. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro vídeo. Tá aqui, gente, essa daqui é a Júlia Melo Dicas, quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba dela, bem aqui em cima. E bora ver, ó. 4 padrinhos do meu casamento desistiram faltando menos de 30 dias. 4 padrinhos do meu casamento desistiram em menos de 30 dias. E eu vou contar pra vocês o porquê e o que eu fiz de errado pra você não cometer o mesmo erro que eu e que isso não aconteça com você, por favor. Porque, gente, é muito ruim. Se tem uma coisa que é ruim, é a pessoa aceitar o convite, você fazer tudo aquilo com carinho pra aquela pessoa, aí faltando menos de 30 dias, a pessoa vem e fala que não vai mais, como se não fosse nada. E ainda fala, espero que fique tudo bem. Tudo bem não vai ficar não, né? Mas a gente tenta, calma. Bom, deixa eu falar pra vocês. O que aconteceu? Foram desistindo um por vez, assim, um cada semana. E teve um que desistiu, inclusive, no dia do casamento. E simplesmente falou que não ia e que não tava nem aí. Então, para você não cometer os mesmos erros que eu vou te dar algumas dicas para que isso não aconteça com você. Primeiro, chame pessoas que são responsáveis, que têm responsabilidade. Mas eu gosto tanto daquela amiga. Se ela é irresponsável, não chama ela, porque ela não vai fazer questão nenhuma de estar no seu casamento, vocês tendo 1, 2, 3 anos de amizade, você tendo ajudado ela, independente disso, ela não vai fazer questão do seu casamento se ela for irresponsável. Número 2, opte por pessoas mais velhas que saibam o significado de um casamento. Infelizmente, não é todas as pessoas jovens, por exemplo, eu tenho 21 anos, não é todas as pessoas da minha idade que sabem o peso, a responsabilidade de um casamento. Pelo contrário, muita gente da minha idade não quer nem saber de casar e odeia casamento. Então, uma coisa que eu errei foi ter chamado pessoas por afinidade, pessoas por proximidade. Não faça isso. Então, veja se a pessoa é responsável, depois vê se ela é mais velha, se ela tem princípios, né? Se for uma pessoa que não tem princípios, que não sabe o que é casamento, não chama. Opte por chamar casais, porque casais tendem a ser mais responsáveis juntos, tá? Teve muitos padrinhos nossos que foram separados e não deram trabalho nenhum, pelo contrário, foram super atenciosos com a gente, mas sempre tem aqueles, né, que dá pra trás. Chame pertíssimo do seu casamento. 2 meses é tempo suficiente para a pessoa se organizar financeiramente, né, para alugar ali um vestido ou um terno. Não adianta fazer festa esperando presente de volta, porque você não vai conseguir. Eu mesma ganhei 3 presentes na minha festa de casamento e foram muitas gente que não levou nenhum presentinho e até saiu antes da hora da gravata. Então, assim, eu não me apego a isso, tá? Eu confesso que eu pensei que eu fosse ficar triste e tudo mais, mas sinceramente, gente, é bom que a gente até sabe quem que a gente chama pro chá de bebê e quem não chama. Essas dicas pra você não errar como eu errei, porque foram coisas que aconteceram que doeram muito, ainda doem algumas. Ainda dói, querendo ou não, mas eu vou perdoar, se Deus quiser. E eu estou nesse processo, mas só pra vocês saberem, pra você não errar na hora de escolher. Por favor, vê esse vídeo antes de mandar esse convite
os seus padrinhos. 2 dicas dela que chocaram bastante nos comentários. Ela fala pra você chamar os padrinhos 2 meses antes do casamento. Isso aí chocou bastante, gente, porque o pessoal falou assim, nossa, mas não é um curto tempo, aí a pessoa pode já ter compromisso. Mas ela quis dizer pra não chamar muito antes. Não entendo muito o motivo, se vocês souberem, me fala aqui. Porque a pessoa teria muito tempo pra se programar. Agora, aconteceu um imprevisto, aconteceria você convidando perto ou longe. O que vocês acham? Por que não chamar o padrinho bem antes? Me conta aqui. Gente, eu não tive festa de casamento, eu casei apenas no cartório. E vou falar pra vocês que festa de casamento nunca foi meu sonho. Foi por isso que eu não insisti, na verdade, eu nem comecei nada, assim. Eu nunca tive sonho de ter festa de casamento, ao contrário, eu não queria ter. Eu, no máximo, ia querer ter uma viagem, na época a gente viajou e a gente fez o casamento só no cartório, então eu nunca tive esse sonho. Ela também falou pra você não contar com presentes, porque ela, no casamento dela, só ganhou 3 presentes. Mas assim, de todos os convidados, você só ganhou 3? Ou ela tá falando de 3 presentes dos padrinhos? E outra coisa, ela também falou que tinha gente que, além de não dar presente, ainda saiu antes da gravata. Eu falei pra vocês que tem muitos negócios de casamento, existe ali uma questão de quanto que o convidado pode contribuir, muitas vezes, tanto com presente quanto com a gravata, com dinheiro. Existe essa questão. Mas uma coisa é óbvia. Presentes e gravata não vão pagar o casamento, porque realmente o gasto costuma ser muito mais alto. O casamento, ele se baseia muitas vezes num sonho, né, gente? É um sonho que a mulher normalmente que tem, tanto aquela que vai atrás da decoração, da maquiagem, vestidos, roupas, até dos homens, das mulheres. É a mulher que vai atrás, porque é um sonho normalmente da mulher. E por quê? Porque se a gente realmente tirasse o casamento, a festa de casamento, no caso, deixasse apenas uma cerimônia mais intimista, esse dinheiro, 15 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil que você gasta em festa, monta uma casa inteira. Só que se trata de um sonho, gente. Muita gente, e eu já conheci pessoalmente, preferiu pagar a festa e abrir mão de alguns móveis dentro de casa. Não ter carro, muitas vezes faltar alguns móveis, demorar um pouco para ter, mas a festa teve. Festa de 50 mil. Agora, o que acontece? Não dá realmente para você contar que o retorno vai vir através de presentes e gravata. Sim, a gravata pode ajudar muito, muito mesmo. Os presentes também. Agora, não em si vai pagar aquele investimento que foi a festa, né? Provavelmente não vai. Pode ter, assim, uma exceção ou outra, mas é muito difícil. Mas se baseia em um sonho e você realizar esse sonho. Então, me conta aqui, galera, vocês optaram por fazer festa, gostaram? Me conta aqui a sua experiência. E aí ela dá dicas. Evitar gente muito nova para ser padrinho ou madrinha. É um grupo, assim, de muitos jovens, porque normalmente não entende o peso de um casamento. E ela realmente é muito nova, gente. Ela tem 21 anos. Então, realmente, o grupo de amigos tá entrando na faculdade, começando a criar uma carreira, começando num relacionamento, muitos. Eu mesma com 21, gente, nem pensava em casar. Então eu também não tinha muita noção do peso de um casamento, de uma festa, de valores. Eu com 21 anos, eu estava numa outra fase, gente, eu não queria casar. Então realmente o que ela falou, agora não são todos, né? Tem muita gente jovem que entende o peso de um casamento, entende esses valores, como é a luta, né? Agora me conta, o que vocês acharam das dicas dela? Mas assim, 4 dos casais, 4 pessoas, 4 padrinhos abandonaram faltando um mês. Então, isso chateou bastante ela. Vamos ver aqui os comentários? Por quê? Porque eu tô muito feliz com a Júlia. Ela postou a história fechadinha. Então, no outro vídeo, ela vai postar as razões de cada casal. Gente, adorei, Júlia, arrasou. Queria saber o outro lado da história, porque, amiga, 5 pessoas desistirem, acho que tem alguma questão aí. Não eram 4? Ai, meu Deus, é 4 assim. Aí o pessoal, hoje 2 meses é pouquíssimo tempo para se organizar. Porque ser madrinha é caro. E eu já fui madrinha diversas vezes, então sei bem. Tem roupa, sapato, cabelo, maquiagem, presente, fora outros gastos. Acho que a questão aí não é o tempo do convite, e só as pessoas que você escolheu não tinham
conhecimento de você e não fizeram questão nenhuma de participar desse momento. Desisti de ser madrinha da minha melhor amiga porque ela queria que eu entrasse com o meu ex-namorado que me traiu. E ainda falou pra mim não levar meu atual namorado. Sua amiga, ela perdeu completamente a noção. Mas é aquilo que a gente já falou disso em outros vídeos. Quando você tem um ex-namorado que é amigo e muito amigo de alguma amiga, de algum casal, de amigos íntimos. E aí esse ex, ele tá sempre presente, porque ele é melhor amigo do marido da minha amiga. Ele é melhor amigo do meu cunhado. Aí você sempre vai ficar encontrando com esse ex por conta dessa conexão que ele tem com a sua amiga, com a sua família. E foi isso que aconteceu aqui nesse comentário. Aqui nesse vídeo são as justificativas. Vamos ver. Gente, vamos lá. Vou contar pra vocês as justificativas. Bom, teve o primeiro casal que desistiu, eles não eram um casal, eles eram duas pessoas, né? Só que uma mulher e um homem. E eles ficaram juntos, se uniram, né? Depois do nosso casamento. Depois do nosso convite, quer dizer. Tiveram alguns imprevistos. Eu fiquei triste? Fiquei. Só que eu entendi o lado deles, tipo assim... Eles foram morar juntos, então gastaram. Eu tô passando por isso, então eu sei como é. Então, eu entendi, eu fiquei triste porque eu queria eles lá, mas eu entendi. Então, eles foi, tipo assim, doeu, mas não doeu tanto assim, vamos dizer assim. Uma madrinha, ela me machucou muito porque foi algo que eu não esperava. Ela falou pra mim, a justificativa dela foi que a gente não tinha intimidade o suficiente. E isso machucou muito, foi tipo uma faca no meu peito. Porque pra mim a gente tinha, né, pra mim eu admirava e tudo mais, mas... Ela falou 20 dias antes que não tinha intimidade pra isso e que não iria mais. E por mim tá tudo bem, assim, agora, né? Claro que no dia eu fiquei bem triste e tudo mais. E, gente, cada um é cada um. Então, não tem muito o que eu falar. Eu não quero expor ninguém, mas... assim, cada um tem sua decisão. Não, da minha parte, assim, eu até pensei, tipo, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei? Será que foi alguma coisa que eu postei? Eu até pensei nisso, mas não... Eu fiquei me perguntando isso, mas eu não achei nada na minha cabeça, né, a não ser... E ela também não me falou nada, ela falou que tava tudo bem. Eu até perguntei, né, aconteceu alguma coisa, mas ela falou que tá tudo bem, que ela só não se sentia bem pra ir no meu casamento, porque a gente não tinha intimidade pra isso. E pra ela ser minha madrinha. E aí eu fiquei, tipo... Mas agora, você pensou nisso? Gente, eu tô secando a louça pra terminar de lavar ela, porque tem mais um monte aqui e tem que secar tudo isso aqui e guardar. O outro, ele foi pra outra cidade, foi pra outro estado, ou não, estado não, foi pra outra cidade. E ele não, já faz uns 3 meses, eu acho, ou 2, não lembro direito. E ele não voltou e não vai voltar, pelo que eu entendi. Tipo, ele deixou a casa, deixou o trabalho, deixou tudo aqui. Era pra ele ir só uma semana, mas ele resolveu ficar. Por isso que no vídeo eu falei sobre responsabilidade. Se é uma pessoa que tem responsabilidade, ela fala, poxa, 6 horas de distância de ônibus, vou voltar. 2 horas de avião? Não, acho que 1 hora de avião, vou voltar. Então, foi isso. Aí o outro, no dia, que desistiu no dia, ele falou pra gente que ele não tinha pedido folga e que ele não iria mais, porque ele tinha esquecido de pedir folga e que foi mal e... não iria mais por conta disso. Só que o jeito que ele falou com a gente, ele mandou um textão, foi o jeito que mais machucou, porque era uma pessoa próxima, né, do meu noivo, e minha também, querendo ou não, né. Então, acho que o jeito que ele falou foi bem rude e maldoso, tá? E ainda mais ele não pedir folga, com 6 meses de antecedência a gente ter falado, e nosso casamento foi num sábado à noite, tipo assim, de tarde pra noite. Então... né? Acho que foi mesmo porque ele não quis. O ruim desse padrinho que não foi por último é que a gente pagou pra ele ir, né? A gente pagou o buffet. Ai, gente, esse eu fiquei bem mal, porque ele podia ter falado que ele não ia antes. A gente até mandou mensagem e tudo mais. Não, tá tudo certo. Já vou ver o terno. Tá tudo certo. E chegou no dia, ele falou que não ia. Pelo menos os outros que desistiram, a gente não pagou pra eles ir, né? A gente não chegou a pagar o buffet, pagar as coisas pra eles, a gente não precisou pagar. Agora, esse aí que foi maldoso de não ter falado antes, de não ter pedido folga, de não ter tirado a data, né? Eu não sei nem se ele nem trabalha no sábado, não sei nem que... Eu acho que foi só uma desculpa mesmo.
pelo que eu saiba, né? Então, eu acho que foi só uma desculpa esfarrapada, sabe? Pra ele falar que não ia mais. Ele foi maldoso porque ele poderia ter falado antes que ele não ia. Poderia ter pelo menos uma semana antes, a gente não tinha pagado o buffet ainda. E foi isso, cada um teve a sua justificativa. Mas sério, gente, eu já estou bem melhor agora. É claro que machuca, dói bastante, porque, como eu falei, se a gente chama pra ser padrinho é porque é pessoa importante, pessoas especiais. E aí essa pessoa que você considera, que você acha importante, você faz um presente, você convida com toda a honra. Depois dá uma mancada dessa, é triste, é tipo uma facada no peito mesmo. Então, realmente, não é fácil. Tá, então o primeiro motivo do casal é porque eles começaram a morar há pouco tempo juntos e estavam gastando muito com a casa. E ela disse que entendeu essa situação, mas na verdade, é porque a questão é assim, ser padrinho, ser madrinha gasta muito. E a gente já tá gastando muito com a casa. O que vocês acharam? Vocês acharam que é motivo mesmo? Ou vocês acharam que eles não queriam e deram uma desculpa? Me conta aqui nos comentários. O segundo, esse daí foi um tapa na cara. Esse é independente quem seja você, seja eu, seja ela. O que essa madrinha falou foi um tapa na cara. Foi assim, ela foi muito franca, porém muito dura. Falou, olha fulana, eu não acho que a gente é tão íntima assim. Na cabeça da noiva, que tá contando a história influenciadora, Júlia, ela tinha uma certa intimidade com aquela moça, ela gostava da moça, se considerava amiga. Mas na hora que foi ser madrinha, de convidar ela para ser madrinha, ela disse, não, mas a gente não tem tanta intimidade assim. Essa daí foi um tapa. Essa daí foi um tapa na cara. O que vocês acharam, gente? Porque não dá para saber até que ponto essa moça tá com razão, até que ponto a Júlia tá com razão. Não dá para saber. Porque só vendo a relação das duas para dizer, realmente, vocês não tinham intimidade suficiente, Júlia. Ou o contrário. Não, vocês tinham sim uma amizade. Foi a menina que quis cortar a amizade com você. Não dá para saber. A gente não sabe nem sequer quem é essa pessoa. Para a gente saber quem tinha razão, quem não tinha. Mas independente, ouvir isso de uma pessoa, de um padrinho, de uma madrinha, ou até de qualquer ocasião que você vá convidar a pessoa para ir numa festa, a pessoa dizer, a gente não tem tanta intimidade assim. Nossa, muito duro. O outro mudou de cidade e não pretende voltar. E não era um lugar tão longe assim. Era longe. Mas era possível vir. Era possível. A minha prima casou, gente, e a minha irmã dela, que é minha outra prima, a irmã dela mora em outro estado, né? Mais de 6 horas de carro, mais de 6 horas de ônibus, mora em outro estado. Eu sei que é irmã, mas ela queria participar do casamento da irmã e seria madrinha também. O que ela fez? Se planejou e pagou a passagem para participar do casamento da irmã e ser madrinha. Então, sim, mas é irmão. Independente. Ela não era só irmã, ela fazia questão. E realmente o rapaz mora em outro estado, mas não é tão longe assim. Se ele realmente quisesse, ele se planejaria e iria ser padrinho do amigo, que no caso era mais íntimo do marido dela, né? Do marido da Júlia. Por último, o outro que foi avisado com antecedência 6 meses antes e mesmo assim ele não pediu folga no trabalho. Até depois deles terem pagado para ele ir. Pagado assim, acho que pagou passagem, pagou alguma coisa para ele conseguir ir. E ele não tirou folga, diz ele, que não tirou folga, e cancelou no dia. No dia. Gente, essas 4 pessoas, assim, 2 delas, pelo menos, o cara do trabalho e a mocinha, assim, cara, não foi legal ter chamado essas pessoas. Porque foi um tapa na cara atrás do outro. Meu Deus, amiga, você escolheu esse pessoal aleatoriamente para acompanhar seus vídeos porque casei e adoro o assunto casamento. Mas o primeiro casal que você está passando o pano para eles por gostar deles, mas eles já tinham o compromisso de padrinhos antes de morarem juntos. Não é justo fazer isso com você. Sim, amiga, pior que eu tô passando o pano mesmo. Realmente, se a gente fizer a conta, foram 5 pessoas. Então teve o rapaz que foi morar em outro estado, teve o rapaz que cancelou no dia, a moça, a amiga que não é tão amiga assim, eu não tenho tanta intimidade com você, e um casal. E aí junta 2 pessoas, fica 5. Se eu estiver vendo errado, vocês ignoram. Ela se arrependeu e ela fala, hoje em dia eu chamaria pessoas mais velhas, casais já formados e pessoas mais responsáveis num geral. Mas eu vou falar uma coisa sobre casamento para vocês. Eu já conheci umas 2, 3 pessoas que você abre o álbum de casamento, todos os padrinhos, a pessoa não tem contato mais com um. Parece que a gente até brincou, eu até brinquei há pouco tempo com as minhas amigas, falando assim, gente, o que acontece com o padrinho de casamento, em alguns casamentos, alguns padrinhos também, que parece que combina. Depois que acabar o casamento, vamos brigar com o casal, vamos parar, vamos se afastar.
Só vamos se afastar, assim, do casal. Porque, assim, muita gente vai no casamento, é padrinho, é melhor amigo, e é uma coisa mágica. Acabou o casamento, depois de um tempo, os casais começam a se afastar. Nem sempre tem briga, às vezes só se afasta. Eu lembro que eu conversei até com um parente meu, que é uma pessoa mais velha, no caso. Casou nos anos 80. Abriu o álbum de fotos de padrinhos, não tem contato com mais nenhum, só com a família. Então acontece muito isso em casamento. Por isso que é bom evitar quantidade e focar na qualidade das relações. Mas aí me conta, gente, o que vocês acharam do que aconteceu? O que vocês acharam das justificativas de cada padrinho? Me conta aqui, eu quero saber. E eu também quero saber se já aconteceu algo semelhante com você. Me conta aqui. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!